Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria, meu Senhor. Obrigada mais uma vez por estarmos juntos na Tua presença. Obrigada, Senhor, por todas as revelações que o Senhor traz a partir das leituras da Sua palavra. Como o Senhor mesmo nos alimenta em todos os momentos. E este alimento, ele é o necessário que precisamos para seguir adiante. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Esse horário de gravar é um horário um pouco mais barulhento do que a madrugada, mas seguimos assim mesmo, né? As leituras que a igreja nos traz hoje estão no livro, a primeira leitura está no livro de Gênesis, do 44, no 44, 18 a 21, 23 a 29 e no 45, do 1 ao 5. O Salmo é o 104, entre parênteses, 105. E o Evangelho está em Mateus, capítulo 10, do 7 ao 15. E o Senhor fala de modo repetido, vocês vão reparar, que de modo repetido, insistente, o Senhor fala: Deus tem planos para você. Deus tem planos para mim. Toda criação, toda vida, Deus tem planos. Adão e Eva não podiam alcançar a árvore do conhecimento, foi uma orientação de Deus, porque nós não suportaríamos tamanho conhecimento. Por isso, Deus repete insistentemente para a gente que Ele tem planos para você e para mim, para que a gente confie, porque nós não precisamos saber. A árvore do conhecimento, não era para ter acesso a ela, mas era para confiar que ali estava o conhecimento de Deus sobre nossa vida e todo o plano para a nossa vida. Na primeira leitura, a gente está seguindo ali em Gênesis, né, essa trajetória agora de José, e ali a gente está naquele momento em que José encontra seus irmãos, né, e aí José manda que eles busquem o irmão mais novo. O irmão mais novo era o irmão de José com uma das mulheres, né? Uma das mulheres de Jacó, que era Benjamim. Então José manda que busque. Jacó, ele não queria mandar Benjamim, porque daquela esposa só tinha os dois. E para ele, um já estava morto, que era José. Ele não suportaria perder outro. Mas, por fim, ele permite que Benjamim vá, porque foi a condição que José colocou para receber os irmãos de volta. Gente, naquele momento, veja bem o que acontece naquele momento em que eles chegam de novo diante de José. Os 11 chegam e encontram com o 12º e a unidade está feita, está completada, assim como quando Jesus completou os 12. E ali houve um forte choro de José. Vocês imaginam ele poder ver diante dele a promessa de Deus? Às vezes a gente não consegue perceber que a promessa de Deus está se fazendo bem diante de nós, mas ali o Espírito Santo generosamente tocou José, e a expressão do choro como consolação do Espírito Santo, que eu experimento com frequência, ela veio forte ali, e quando ele chora, todo o palácio escuta o seu pranto. É bonito isso, né? Todos escutam seu pranto. E então ele se revelou: eu sou José, seu irmão. E olha só, Jesus também se revela: eu sou o Filho de Deus. Olha a revelação diante deles ali, né?
como a gente estava falando antes de José prefigurando Jesus, né? E aí então José pergunta se seu pai ainda era vivo e eles estavam muito aterrorizados. Por quê? Aí vamos pensar uma sucessão de cadeias de traições acontecendo, né? E a gente fez essa recapitulação ontem, né? Jacó que traiu Esaú, os irmãos de José que traíram ele. E ali, naquele momento, gente, olha essa palavra, naquele momento, José quebra uma cadeia de maldição em sua família. Eles ficaram aterrorizados e José falou: não entristeceis, nem tenham remorso de terem me vendido. E ele completa: porque tudo isso só aconteceu para que hoje, naquele momento de fome de todos ali, para que hoje eu possa saciar a sua fome e salvar toda a descendência de nosso pai. Olha a clareza de José, olha o perdão invadindo José, para ele entender essa sabedoria que o Espírito Santo plantou ali, na cabeça dele, ali no coração dele, para que ele entendesse que todo o mal que ele passou foi só para colocar ele ali, naquela posição, diante dos seus irmãos e como aquele capaz de saciar a fome da sua família, para que eles possam ser aqueles que levariam pelo mundo a palavra de Deus. Gente, isso é muito lindo. Mas assim parece, nossa, mas é grandioso, só acontece na Bíblia. Meu irmão, minha irmã, não. Quantas vezes somos José quando é julgado na cova, sofrido, dado como acabado. E quantas vezes somos José nos levantando? E quantas vezes somos José mudando o rumo da história e entendendo que aquilo foi necessário para que hoje ele estivesse, para que hoje nós estejamos onde estamos. A nossa vida não é diferente disso. Tudo isso é para nos mostrar, para nos revelar como nossa vida é cuidada por Deus. Que a gente sempre se lembre de que tudo de grandioso que José fez, ele precisou antes cair dentro do poço. Ele precisou antes estar no fundo do poço. Olha a expressão que a gente usa. Para que ele fosse levantado e colocado exatamente onde Deus quis. Ali. Naquele momento em que ele quebra uma cadeia de traição. E hoje, meu irmão, minha irmã, te convido para olhar para a sua família. Ontem mesmo conversava com uma amiga sobre isso. Olhe para a sua família e veja o que se repete na sua família para que você, através do perdão, quebre essa cadeia. Muitas vezes de maldição. E que você seja o ponto, que você esteja onde Deus quis te colocar, para que a sua família tivesse a chance do perdão e de dali por diante fazer diferente. Vamos baixar nossa bola e achar que a gente está onde a gente quer? Não. Por teimosia a gente pode até não estar onde Deus quer. Mas isso, a nossa graça, a nossa bênção, ela vai se atrasando. Então, que Deus possa nos colocar exatamente onde Ele quer. Porque Ele quer é o lugar do perdão. É o lugar em que um coração humilde olha para o ofensor e diga, como José disse, não se entristeceis. Jesus fala para cada pecador que ele curou. Vai, não peque mais. Tá tudo perdoado. Ai, gente, isso é tão bonito. Meu Deus do céu. José entendeu o propósito de Deus
para a salvação, como foi necessário José na nossa vida. E que fique essa reflexão para a gente, sabe? Como é necessário, muitas vezes, passarmos pela tribulação para que Deus nos prepare para algo necessário na nossa vida. Ai, gente. Então, assim, por isso que o nosso tema de hoje é Deus tem planos para você. Acredite, porque eu preciso entender que tudo na minha vida tem o propósito de Deus e nós clamamos a Deus que que Ele tire nossa mão para que a dele haja na nossa vida. Que Ele tire nossas ansiedades e coloque o entendimento e a sabedoria de que é pela vontade dele, é em nome de Jesus que a gente faz e que Ele faz por nós. E que as repetições na nossa família sejam quebradas, em nome de Jesus, quebradas. Não só a hereditariedade, mas hoje, que a minha vida velha, ela seja quebrada, para eu me transformar no que Deus tem plano para mim. Quanta coisa precisamos rever na nossa vida. Hoje, a igreja nos convida a essa reflexão. O Salmo vai nos falar dos benefícios de Deus ao seu povo. Lembrai as maravilhas do Senhor e glorificai seu santo nome. José estava glorificando o nome de Deus quando ele diz que tudo era para que ele estivesse ali naquele momento. Como isso é maravilhoso, né? O Salmo vai contar a história do próprio José, de Moisés, para figuras extremamente marcantes, fortes, né, no Antigo Testamento, para nos dizer, mesmo em toda a pequenez da nossa vida, o plano de Deus é muito maior. E que a gente não precisa se contentar com a escassez. Porque Deus é o Deus de abundância. Abundância de vida plena. Não de bens materiais, não é sobre isso que Jesus está falando. Mas de vida plena na paz de Cristo. Isso aqui precisamos entender. Que se Deus não faz como é necessário, se nós não permitirmos que Deus faça o que é necessário, nós não vamos alcançar onde Ele quer que a gente esteja. O Evangelho, então, vai dizer o envio dos 12. Olha o encontro ali, né? Lá de José com seus 11 irmãos, o Evangelho vai nos dizer do envio dos 12 e que Jesus diz, anunciai que o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo, eu creio. Eu creio. Pode escrever aqui se quiser, eu creio também. E ele diz, vai, expulsa demônios, cura doentes, ressuscita os mortos, purifica os leprosos. Não foi exatamente isso que Jesus fez? Ontem falamos sobre isso. E completa, a atenção completa. De graça recebestes, de graça dai. Porque o dom não é vendido. Um dom não pode ser vendido. Não pode ser vendido. Um dom do Espírito Santo não pode ser vendido. Não levem nada. Jesus continua falando, não levem nada, para que eles possam crer na providência de Deus. Quando chegar numa casa, saudai a paz a esta casa. Paz a esta casa. Toda vez que você entrar na sua casa ou em outra casa qualquer, você deseja a paz a esta casa. E aí, se a casa for digna, a paz vai alcançar. Se a casa não for, a paz volta para aquele que a desejou. E isso é importante a gente entender, que a obra, quem faz é o Espírito Santo. Nós precisamos entregar nosso desejo de paz em Cristo.
para aquela casa. Mas a obra da paz é o Espírito Santo que vai fazer. Então, se a gente fica ali, né, insistindo nas nossas forças para converter alguém, a gente está não confiando, que é o Espírito Santo que convence e que nos transforma. E aí ele fala, e quando sair, não leve nem o pó na sandália. Isso ele está querendo, eu entendo que Jesus está nos querendo mostrar que todo erro nosso tem que ficar para trás. Não carregue mágoas, não carregue ranços. Às vezes é tão difícil viver em família. Por quê? Porque a gente tem uma oportunidade de carregar tantos erros, tantos problemas, tantos conflitos por convivermos. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus nos coloca em uma família para que nós possamos ser tratados. Deus tirou José daquela família, primeiro para que José se tratasse no coração, mas também para que aquela família, no momento do perdão, também fosse curada. Glória a Deus, essa palavra, ela fala sobre reconciliação. Nossa com nossos irmãos e nossa com Deus. Por quê? Porque Deus tem planos para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.